Então, vamos começar. Nessa parte aqui, eu já fiz as minhas resoluções ali, então eu acredito que aqui não tem muita dificuldade, mas aqui são 12 oportunidades, 12 coisas que você quer fazer, 12 coisas aí, ou até mais coisas que você queira desenvolver e fazer no ano de 2025. Então, essa parte aqui ela é bem pessoal, vou deixar fechadinha. Aqui, que assim, é algo bem anual mesmo. O que eu fiz? Pela orientação da Pay-Per-View, eu selecionei aqui algumas áreas que eu quero monitorar, assim, coisas que eu vou fazer no decorrer do ano. Então, eu selecionei aqui as legendas com as canetinhas que eu tinha aqui em casa mesmo. E eu coloquei essa corzinha para viagem. Então, no decorrer do ano, quantas viagens eu tiver, eu vou colocando aqui. E para inspirar vocês, eu coloquei viagens, natureza, quantas vezes eu for no ano ali ter contato com a natureza, quantos livros eu vou ler, quantas conexões importantes eu vou fazer. Criativos, eu coloquei aqui coisas, porque pra mim, eu sou uma pessoa criativa. Então, tem alguns criativos que se sobressaem. E eu quero ter essa noção esse ano, porque eu já tive vários e eu não anotei, e aí foi passando. Então, criativos aqui pra mim isso faz sentido. Os eventos importantes que eu vou ir em 2025, os cursos que eu vou fazer, os meus hobbies, eu tenho alguns hobbies que eu quero colocar em prática, que eu já fazia, são hobbies antigos, mas eu parei com eles, não sei porquê, quero voltar. Algumas manifestações, coisas incríveis. Então, o ano passado eu tive vários momentos incríveis e eu quis ter anotado eles também. E aí eu também não fiz isso, vou estar fazendo esse ano. Aqui são algumas declarações e presentes que eu vou receber durante este ano. Eu também gosto de anotar esse tipo de coisa. Então, pra mim, isso aqui faz sentido, tá? E eu falei de forma superficial pra vocês, mas pra mim isso aqui faz muito sentido. Então, aqui eu já deixo a minha dica, caso você não saiba aí o que colocar nessa coisa anual, porque o meu do ano passado eu deixei em branco. Esse ano eu falei que não, quero fazer. E conforme aí for passando o ano, talvez no meio do ano aí eu já venho aqui com vocês para ter uma atualização. Já adentrando aqui o mês, que vocês já viram isso aqui, mas aqui nessa parte, ó, que é a primeira parte, quando você vai abrir o dele, ele vai ter essa partezinha em branco. E aqui eu coloquei 3 pontos, decorei aqui, coloquei os 3 pontos que eu quero desenvolver no ano, os 3 projetos maiores do ano de 2025 relacionado a trabalho, tá? Então, aqui nesse lugarzinho eu fiz isso e pra mim ficou bem legal, porque eu quero sempre... O mês de janeiro eu escolhi pra ter coisas que eu vou olhar durante todo o ano, vocês vão entender. Então, aqui eu sempre vou estar de olho nesses 3 pontos que eu iniciei em janeiro, pra eu sempre estar me recordando deles e estar fazendo coisas relacionadas a eles no decorrer do ano. Como no final agora a gente tem alguns pontos bem legais, eu não vou mostrar o meu, tá? Porque eu quero depois fazer algo bem interessante no final do ano, mas eu vou mostrar pra vocês aqui no próximo mês o que eu tô fazendo. Como eu falei, eu peguei janeiro, vamos dizer que o fevereiro aqui é janeiro, tá? Então a gente vai usar ele de exemplo. Então, né, aqui foi o que eu fiz, digamos assim, em janeiro, né? Foi o que eu fiz aqui. E lá no final, ó, nessa parte aqui, que aqui tá bem, nossa, mas tá muito clarinho. Deixa eu pegar um mais escuro, senão não vai ficar bem aqui na câmera. Deixa eu pegar um mais escuro. Lembrando que eu fiz isso aqui em janeiro, tá, gente? Só um exemplo mesmo. Meu pai eterno, tá bom, é esse aqui mesmo. Então, aqui janeiro, como eu vou usar ele pro resto do ano, eu tinha muito print, eu gosto de printar as coisas, sabe? Então, as informações, se eu não pego elas depois pra dar uma revisada e fazer o que eu quero, eu vou simplesmente apagar aquele print, porque o que os olhos não veem, o coração não sente, e aí foi embora a informação. Como eu gosto de trabalhar com a informação que eu guardo, eu fiz essa listagem de janeiro aqui, que eu vou usar até ela acabar. Eu vou deixar janeiro e fevereiro assim,
eu coloquei aqui séries e filmes que eu quero assistir. Eu tenho muito print desse tipo de coisa, principalmente agora eu gosto muito desses filmes de ficção, gosto muito desses filmes sobre expansão da consciência, então eu tenho vários filmes para poder assistir, e aí aqui eu fui começando a colocar os filmes que eu tinha pelo menos printado até o momento, e eu vou fazer essa sequência. Aqui nessa listagem serão de filmes documentários, séries, pode ser livros também, que eu quero ver, né, sobre o conteúdo. Então, até o momento, isso daqui serve para isso. Deixei em branco, porque eu sempre gosto, como eu falei, de ter um espaço em branco durante o mês. Então, se eu precisar escrever alguma coisa, esse espaço aqui de todos os meses, provavelmente vai ser assim. Depois, no final do mês, se eu ver que sobrou algum espacinho, ou eu vou deixar, porque lembrando, a gente não precisa riscar 100% do planner, tá? Porque senão a nossa mente às vezes fica presa nisso e eu me desapeguei disso daí, então eu não preciso. Mas se eu quiser, eu venho aqui, faço algum frufru e vida que segue. Aí virando a página, como eu faço conteúdo para o YouTube, o que eu fiz? Aqui eu coloquei os vídeos fixos, né, que eu tenho aqui no canal, que é vídeo sobre empreendedorismo, né, carreira, negócios, vídeo sobre papelaria e expansão da consciência. Esses são o primeiro tema, né, empreendedorismo, segundo tema, papelaria, terceiro tema, expansão da consciência. Então ali eu fixei alguns temas alguns vídeos, e aí aqui eu coloco quais são os vídeos que eu tenho para criar. Então, talvez você possa colocar coisas fixas relacionadas ao trabalho ou que você desejar, sempre aqui no primeiro quadrinho, né? Aqui eu deixo também de livre, mas como eu tenho um quadro que eu quero trazer aqui pro canal, quero começar agora esse mês de janeiro com vocês, então aqui eu deixei livre para eu escrever só sobre esse quadro. Talvez você possa deixar livre para trazer informações sobre um determinado tema, pode ser que seja isso, tá? Nesse ponto aqui, eu deixei para informações que são importantes e que eu quero lembrar no decorrer do mês. Eu sei que eu coloco isso também lá nos dias e tudo mais, mas tem coisa que eu gosto de saber onde está. Que nem, por exemplo, tem um tal do RG novo, meu RG ainda é aquele super antigo, eu tirei já faz 1000 anos e eu tenho que tirar o RG novo. Então aqui eu coloquei, que em janeiro eu tenho que tirar o novo RG. Porque na minha mente eu sei que aqui são coisas importantes que eu quero me recordar no mês. Então às vezes eu penso assim, ai meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa importante, mas eu não lembro o que é. Então eu sei que ela vai estar aqui, entendeu? E é aqui que eu deixei ela. Então aqui eu estou usando para coisas importantes. Esse quadradinho em específico, em janeiro, eu usei para poder falar sobre coisas da minha saúde, que eu quero fazer aqui em janeiro, né? Então esse quadradinho foi para isso e aqui para informações mais importantes. Então aqui basicamente são coisas que eu quero me lembrar no mês. Vou fazer isso para todos os meses. Aqui eu também usei para o YouTube. Então esses dois pontos eu usei porque eu mais trabalho, né? Aqui eu coloquei como tipo um checklist de vídeos. Eu quero gravar sobre tal coisa. Eu tenho os vídeos, né, que eu quero gravar pra vocês e tudo mais, mas às vezes do nada me sai uma ideia de vídeo, então é aqui que eu venho escrever, sabe? Então aqui digamos que são os vídeos que eu tenho certeza dos temas, e aqui são vídeos que eu tenho a ideia, mas daí eu tenho que dar uma ponderada, sabe? Pra ver se é viável eu gravar ou não. Então aqui eu usei também pro trabalho. Eu ainda não usei essa parte do planejamento financeiro, mas vou vir com um vídeo só sobre planejamento financeiro. Eu tenho o Focus Planner voltado pro planejamento financeiro. Vou deixar aqui para vocês também no card, né, o vídeo sobre ele, mas vou trazer depois um vídeo só sobre planejamento financeiro, tá bom? E aqui no final do mês, né, isso aqui eu vou fazer no final do mês ainda. Nesse checklist aqui, eu coloquei, né, no checklist de janeiro, e eu vou deixar esse checklist de janeiro e fevereiro em branco por enquanto, né, o de janeiro eu já comecei, porque são coisas que eu quero e eu vou ter. Então, coisas assim, pequenas, menores, sabe? Eu quero um fone de ouvido. Então, já coloquei aqui que eu quero um fone de ouvido porque o meu estragou.
Então, coisas que eu quero relacionado a tudo é aqui. Nesse ponto, eu coloquei senhas, tá? Porque como não tem nada para senha, eu procurei aqui algum lugar para deixar, alterar as minhas senhas. Eu não coloco a senha completa, né? Eu coloco da onde é e o início da senha, porque eu sei qual que é a senha. Então, todo início de ano, eu altero as minhas senhas. E eu também coloco aqui para eu saber onde elas estão. Eu fiz isso no final do planner passado, deu super certo para mim. Então aqui eu resolvi que o primeiro quadradinho do mês de janeiro, ele vai funcionar para as minhas senhas. Então vocês repararam que janeiro, ele tem assim algo muito que eu vou sempre estar voltando, entendeu? Eu sempre vou estar voltando para janeiro para eu poder estar me lembrando de coisas, eu saber onde estão as coisas, né? Então é assim que eu vou estar fazendo. Então agora aqui no final, vamos pegar primeiro aqui as 12 áreas. Eu já comecei a fazer aqui essa área de self-love, escolhi inclusive essa cor mesmo, rosinha. Eu vou estar fazendo isso com calma, tá? E como em janeiro, lá no início, né, do meu, aqui nas minhas 3 áreas, eu escolhi cuidar de mim, então eu já comecei aqui a cuidar de mim, já risquei esse self-love de rosa, e eu comecei a organizar ele também em rosa, né? Então aqui no self-love eu coloquei coisas relacionadas a mim fisicamente. Eu escolhi esse ano fazer dessa forma, porque o ano passado eu trabalhei muito o espiritual, esse ano eu vou trabalhar o físico. Então eu coloquei a minha avaliação de como eu estou hoje e como eu gostaria que estivesse ou como eu quero estar, né, daqui a algum tempo. E aí os resultados depois eu venho com eles. Então, seguindo a mesma cor da caneta, eu venho lá no mapa de ações e hábitos, procuro lá o self-love e eu também coloco na mesma cor da caneta sobre o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer para ter esta ação, né, para poder desenvolver esta área. Então eu usei a caneta rosa, também fiz a mesma coisa lá que nem eu fiz lá no início, que foi legendar, né? Vou trabalhar assim aqui também. Cada um vai ter uma cor, cada área vai ter a sua cor específica, porque eu acho que fica bom para eu poder entender sobre o que eu estou tratando. Então resolvi que eu vou legendar tudo. Nos propósitos, eu comecei os meus propósitos aqui, também não estou com muita pressa, porque janeiro me serve para eu pensar com calma, eu não preciso sentar e numa vez só já escolher o que eu quero pro meu ano inteiro, sabe? Então eu aprendi a ir com calma. Durante o mês de janeiro, eu vou ali tendo as minhas listas de projetos e pequenas coisas que eu quero conquistar durante todo o ano, né? Quais são os meus propósitos para o ano de 2025. E aí eu vou colocando aqui de uma forma bem tranquila mesmo as minhas listas, tá? Então aqui também fica essa dica. Aí aqui dentro a gente tem os 3 grandes projetos. Na parte de trás eu já comecei um. Também não estou com pressa. Durante o mês de janeiro eu vou fazer os outros 2, porque acho que tem mais um, né? São os 2 grandes projetos, os 3 grandes projetos. E eu acho legal a gente focar nesses 3 grandes projetos, porque a gente não fica muito perdido. Eu, pelo menos, me perdia muito, porque eu queria fazer muita coisa. Então, a partir do momento que, desde o ano passado, eu comecei a focar nas 3 áreas, eu também consegui ter várias coisas concretas na vida. E eu perdi ali, não falei das 3 áreas pra vocês, já vou falar, tá? É que se você dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, eu vou deixar aqui também o vídeo que eu falo sobre isso. Depois dá uma olhadinha lá para você complementar esse tema, né? Que às vezes lá eu falo alguma coisa que eu não falei nesse, talvez seja interessante para ti. Mas depois eu falo sobre os 3 grandes projetos. Então, a partir do momento que eu comecei a me organizar assim, ficou mais fácil, tá? E o primeiro projeto que eu coloquei aqui atrás é um projeto relacionado à minha vida pessoal e a mim, só sobre mim. Esse daqui vai ser algo relacionado ao trabalho. E este outro aqui
eu vou escolher talvez algo relacionado ao mundo, à sociedade, porque eu acho super importante a gente sair da gente mesmo, porque tudo é pra nós, né? E às vezes a gente esquece do mundo, coisas relacionadas ao mundo mesmo. Eu não sei, porque grande parte da minha vida eu aprendi que a gente só tem que ir lá dar uma parte do que a gente tem, sei lá, doar uma roupa, doar um dinheiro, ajudar alguém carente. Mas existem coisas que nós conseguimos fazer de forma mais extensa, completa, para poder ajudar mesmo o mundo. Eu tenho várias coisas que eu faço na internet que tem este propósito de ajudar as pessoas a partir daquilo que eu sei desenvolver. Então eu vou dar uma olhada nessa área aí, ver o que eu consigo mais ajudar a minha geração sobre isso. Eu tenho uma frase que para mim ela é bem importante, que é: o que eu estou fazendo para ajudar a minha geração? Talvez o meu próximo projeto, os meus 3 grandes projetos sejam esses: um relacionado a mim mesma, ao meu eu, um relacionado ao meu trabalho e um aí relacionado ao mundo. Vamos ver. Esses pequenos projetos aqui, eu tenho alguns em mente, vou estar sentando uma hora aí para começá-los, também sem pressa. Essas anotações aqui por período vou estar fazendo aí quando os períodos acontecerem. Nós vamos para a parte aqui dos trackers, acho que é assim que fala, para os checkzinhos, né, para os controles. Aqui eu escolhi então algo que eu quero desenvolver durante todo o ano, que é a questão da meditação. Foi algo muito, muito bom para mim no ano passado. Inclusive, deixa eu até riscar aqui que eu já comecei. Hoje é dia... não sei que dia é hoje. Ontem foi segunda, então eu já comecei aqui no dia 6. Então, eu já meditei ontem. Foi uma meditação intencional, uma meditação que, né, eu já comecei a fazer as minhas meditações. E eu quero ver quantas vezes no ano eu vou me dedicar para a meditação, porque como foi algo que me fez muito bem o ano passado, quero continuar fazendo esse ano, e aí eu quero ter um controle dessa meditação, até mesmo para eu saber se ela vai continuar me fazendo bem e tudo mais, se eu continuo ou não. Então eu escolhi aí algo para eu me dedicar esse ano a controlar com disciplina, que é a meditação. Aqui entra no ponto de coisas que eu quero monitorar no ano de 2025, porque eu quero ter um resultado com isso. Então eu decidi que eu vou estudar inglês, Libras, que eu vou tomar o meu banho de sol e fazer o meu pilates em casa. Então são essas 4 coisas depois da meditação que são importantes assim para eu monitorar durante todo o ano de 2025. Então eu já tenho o planejamento das aulas de inglês, das aulas de Libras. Aqui inclusive eu já até comecei também. Tenho que depois ver como que eu vou riscar isso daqui, se eu vou pintar, enfim. Mas eu já fiz também uma aula sozinha. E é bem interessante porque eu tenho até uma história, assim, a Libra sempre entra na minha vida de alguma forma, então eu decidi que por isso eu vou voltar a fazer, fazer. Eu já tive um contatinho com Libras há uns anos atrás, mas já veio para reforçar, então eu vou fazer. Banho de sol, eu fiz o ano passado. O que eu faço? Eu venho aqui na minha casa e tomo sol. É isso. Eu ponho um biquíni ali, tomo sol. Fez muito bem pra mim também. Quero continuar a fazer, vitamina D. E pilates em casa. Também achei ali alguns canais e vou fazer pilates em casa. Então aqui dá pra entender que tem 2 áreas, né? A área ali do intelectual e uma área da saúde, digamos assim. Então são 2 pontos também que eu quero. Porque o ano passado eu não estudei nada, assim, não estudei nada com disciplina mesmo. Eu estudei muitas coisas mesmo. Foi um ano de muito conhecimento. Acho que foi o ano que eu mais adquiri conhecimento. Mas eu estudei muito sobre várias coisas. Então, eu quero agora
me organizar nesse sentido, sabe? Para ter coisas concretas mesmo. Então, temos aí já... Eu explanei para vocês, para que caso você não faça ideia do que você quer fazer durante este ano, talvez aí fique algumas inspirações. Talvez você queira fazer algo também relacionado à saúde, algo relacionado aqui também a, sei lá, alguma vitamina que você está precisando. Se você não sabe, você vai atrás. A mesma coisa que você quer estudar algum idioma, quer estudar alguma coisa que apareceu muito na sua vida. Eu acho que isso é importante. Existem coisas que aparecem na nossa vida e elas são recorrentes, que nem Libras. Pra mim, aparece na minha vida desde que eu tava no ensino médio. Então, por que isso aparece muito pra mim? Então, se ela continuou aparecendo pra mim, eu vou começar a fazer, e se for pra eu me desenvolver de alguma forma nisso, vai fluir, entendeu? E se não fluir também, tá tudo certo. Mas por hora, essas são as 4 coisas maiores, além da meditação, que eu quero controlar. E esse controle aqui, o que eu fiz? Eu fiz para leitura, tá? Eu fiz para leitura porque eu sempre gostei de ler, gente. Eu vivia na biblioteca aqui da minha cidade quando eu era adolescente, sempre amei ler. Mas em algum dos vídeos aqui também eu falei para vocês que eu fiquei um período sem fazer leitura, dei muitos livros que já não faziam mais parte da minha vida, enfim. E esse ano eu vou voltar a ter o hábito da leitura. Por quê? Porque eu gosto. Só por isso, não é porque é uma resolução de ano novo, nananã. Não. Comecei o ano passado já, essas coisas geralmente eu nunca começo em janeiro. São coisas que eu já havia começado e talvez eu só use ali o janeiro para dar aquele impulso. Eu não sou uma pessoa de ciclo gregoriano, né, do calendário gregoriano. Eu geralmente começo as minhas coisas no meu aniversário. Esse é o início do meu ciclo. Então, como o planner não é de acordo com o meu aniversário, eu uso assim, né, para poder fazer esse controle a partir de janeiro, enfim. Mas aqui eu já coloquei o Kaibailon, tenho até aqui também já, comecei ontem a ler. Então aqui, como eu vou usar para leitura, em janeiro, eu escrevi o nome do livro que eu estou lendo, vou monitorar aqui os dias que eu vou ler. Se eu começar algum, eu coloco aqui também e depois eu coloco o nome do livro que eu estou lendo no decorrer do mês. Deu para entender? Então, todos os meses aqui eu espero que tenha um nome de um livro. Se eu continuar lendo o mesmo livro, vai o nome do mesmo livro aqui. E eu não tenho controle de páginas, eu leio conforme eu tenho vontade. O que eu vou fazer de forma a estar disciplinada é ler. Se eu vou ler uma página, se eu vou ler 20 páginas, vai depender, porque tudo depende do meu dia. Às vezes um dia eu vou estar mais cansada, outro dia eu vou estar mais disposta. O importante é que eu vou ler. Ontem mesmo, hoje é dia 7, ontem eu comecei a ler e eu consegui ler acho que 3 páginas só do Kaibailon. O Kaibailon também é um livro que ele é um pouquinho mais denso, então vai depender muito da leitura. Quero trazer um resumo dele para vocês depois, e se der tudo certo, né, eu trago o resumo de todos os livros que eu ler aqui para vocês. Isso também vale, posso colocar aqui também um audiobook, porque eu gosto às vezes de intercalar aí um livro físico com um audiobook. Eu li o ano passado, em janeiro, eu escutei O Poder do Subconsciente, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, caso vocês queiram. Tem um vídeo sobre ele também, vou deixar nos cards. E eu quero voltar a escutá-lo mais uma vez, tem no Spotify. Então, provavelmente aqui também vai ter o audiobook do O Poder do Subconsciente. Então, até o momento, a gente teve um hábito grandão, que é a meditação, que eu quero monitorar ali por todo o meu ano. Depois eu tive mais 4 hábitos menores, que eu também vou monitorar durante todo o ano, mas que eles vão me dar algum resultado, seja ele físico, seja ele intelectual. Depois temos aqui um hábito que eu quero voltar, que é o da leitura, que eu quero ter assim um controle, digamos assim, para ter a disciplina, né? Então tem aqui o hábito da leitura, que eu vou controlar também durante todo o ano. Então até agora todos eles foram anuais. E aqui a gente tem os hábitos e os controles, perdão, mês a mês e dia a dia. Aqui no hábito dia a dia, eu coloquei sobre
a minha vitamina D, que além do sol, eu tomo a vitamina D. Então, eu coloquei aqui quantos dias eu vou tomar ela, porque eu não vou tomar ela sempre, né? Então, eu coloco aqui o dia, eu sempre vou estar escrevendo ela aqui, tá? Então, eu tenho aqui durante um mês, aqui tá o mês, né? A horizontal tá a linha do mês. E aqui eu coloquei vitamina D janeiro. Então, vou colocando aqui, inclusive eu já tomei ela ontem. Olha só, gente, tô aqui fazendo com vocês. Comecei ela, então, já tô no 3º dia esse ano que eu estou tomando. Depois tem que fazer o exame pra ver se eu preciso tomar mais. Então, aqui são controles que eu faço, que eu vou fazer durante o mês, por 30 dias, né? Aqui em cima eu já errei, mas tá bom? Então, aqui é o dia a dia. Vou ver o que mais que eu tenho pra controlar durante os meus dias. Também não pensei muito ainda sobre isso, até porque a gente tem um ano inteiro pra usar isso daqui. E eu lembro que do ano passado eu não usei essa parte, tá em branco até hoje, porque eu não sabia como fazer. Aqui já é mês a mês, então aqui finanças, coloquei aqui se eu vou conseguir controlar as minhas finanças e tudo mais durante o mês. Vou escolher mais coisas pra colocar, mas daí eu também vou colocar assim com tranquilidade, sem nenhuma pressa. Nessa questão aqui do mindset, eu ainda vou começar, mas aqui eu vou colocar protocolos. Se você não viu ainda, vou deixar aqui nos cards, vou deixar aqui embaixo no link. Deem uma olhadinha no vídeo que eu disponibilizo gratuitamente um e-book sobre protocolos. Protocolos são palavras que a gente fala, que a gente profere, frases, afirmações para melhorar a vida. Basicamente é isso, frases para melhorar a vida. Porque eu creio muito que a palavra tem poder, então aqui, durante o ano, frases que eu gostar muito, porque o ano passado, gente, eu não sei se é porque é meu mesmo, eu venho de uma adolescência que a gente escrevia muita frase, eu tinha caderno, agenda, sabe? A gente pegava... Qualquer papelzinho virava uma decoração. E eu gostava muito de anotar frases. E o ano passado eu tive muitas frases. E aí eu usava essa parte aqui do planner, ó, pra anotar as frases. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, eu anotava a frase e ainda continuo fazendo isso. Já anotei uma frase no mês de janeiro, agora, essa semana passada. Mas aqui eu quero as melhores, sabe? Frases que vão fazer a diferença na minha vida, o que fizeram, etc. É aqui que elas vão estar. Nessa parte aqui, que é o Vision Board, anteriormente eu achei que eu colocaria pequenas anotações, mas como aqui já tá propício pro Vision Board, e eu também não fiz Vision Board intencional esse ano, vou deixar aqui nos cards, porque tudo vira conteúdo nesse canal, já tem um vídeo falando sobre isso. Eu decidi que, a partir do momento que eu vi que aqui é um Vision Board e que eu tenho um oceano de possibilidades no decorrer de 2025, vou criar o meu Vision Board a partir de coisas que vão acontecendo na minha vida. Então, esse Vision Board, ele vai ser um Vision Board construído a partir do dia a dia mesmo. Eu comprei algo que foi significativo para mim e ele tinha algum papel. Eu vou lá e coloco aqui. Eu ganhei algo de alguém e eu gostei muito daquilo que eu ganhei e eu vou colocar aqui. Eu escutei alguma coisa, alguma frase, eu fui para algum lugar, enfim. O meu Vision Board desse ano vai ser construído a partir das minhas vivências, sabe? E aí depois eu vou ter algo concreto para guardar no planner, sabe? Quando eu abrir ele, eu vou ter as memórias daquele ano aqui. Porque às vezes eu ganho coisas, vou guardando na minha caixinha, mas a caixinha fica lá. E aí eu não sei quando que eu ganhei, como que foi, enfim. Eu não sei se vocês estão captando a mensagem, mas aqui vai ser... Eu vou guardar as lembranças depois desse ano, conforme eu vou vivendo e as coisas vão acontecendo, para depois eu saber o que foi desenvolvido naquele ano. Eu achei que é uma ideia bem legal. Nunca tinha visto
ninguém fazer, foi algo que me veio na cabeça. E se você quiser fazer também, me fala e a gente no final do ano faz um vídeo mostrando sobre tudo isso, que eu achei que vai ficar muito legal. Aqui no final, né, coisas importantes e etc, que a gente só vai ir marcando conforme as coisas vão acontecendo. Às vezes eu até coloco aqui, sei lá, eu ganhei alguma coisa, eu coloco aqui e aqui talvez eu escreva de quem que eu ganhei, não sei, vou verificar ainda, talvez seja até... ia ficar legal. Aqui é o Vision Board e aqui pode ser a legenda do Vision Board. Pode ser também. Já fiz a minha cartinha, não sei se você fez a sua, a minha cápsula do tempo. Tem um vídeo onde eu abro a minha cápsula do tempo da Pay-Per-View do ano passado. Se você quiser dar uma olhadinha, vou deixar aqui também, porque eu falei algo bem interessante que aconteceu comigo lá. E se você quiser dar uma olhada, é isso. Deixa eu voltar agora aqui só pra eu mostrar pra vocês como que eu me organizo. Deixa eu pegar aqui. Pode ser esse mesmo, não gostei dessa cor aqui não. Pode ser essa aqui. Aqui, deixa eu só explicar pra vocês rapidinho como que eu organizo, né, o meu mês propriamente. Eu sempre tô falando isso, às vezes se você assistiu mais vídeos, você vai sempre estar vendo essa informação repetitiva, mas é porque eu gosto sempre de frisar ela. A Pay-Per-View, ela dá várias coisas pra nós, né? Então eu gosto de ler o que ela me dá pra ver o que eu posso interpretar do meu jeito, pra minha vida e tirar proveito. Então aqui eu tenho calendário de planejamento e índice. Aqui eu sempre vou colocar o que eu tenho de mais importante pra fazer durante o mês que eu lembro, tá? Tem hora que eu não lembro, eu só vou marcando um dia antes às vezes. Mas o importante pra mim aqui, mais do que eu lembrar, porque assim, tem coisas que eu lembro de cabeça, eu tenho uma consulta. A minha vida não é tão cheia assim, que eu tenho que ir lá olhar na minha agenda que eu tenho uma consulta. Então, pelo menos pra mim é assim, eu sempre não, né? Mas eu vou lembrar que eu vou nessa consulta. Então, por exemplo, hoje mesmo, hoje é dia 7 de janeiro e eu vou fazer uma visita pra uma amiga minha. E eu não marquei na agenda, porque essa visita foi marcada ontem, né? A gente confirmou ontem, eu vou hoje lá na casa dela, mas eu vou colocar aqui, anotar hoje ainda, ir na casa de fulana. Por quê? Porque eu tenho esse costume de revisar as minhas coisas. E eu sei que pra mim é importante eu saber de quanto em quanto tempo eu consigo visitar determinadas pessoas. Eu gosto de ter o histórico da minha vida em cada mês, sabe? Eu acho que é pra isso que servem essas coisas, pra gente conseguir ter uma organização ou até mesmo uma linha do tempo de lembranças. Então é pra isso que eu uso. Aí aqui eu coloco sempre o que eu vou fazer no decorrer do mês. O que eu vou fazer aqui dentro, eu jogo aqui primeiro pra eu ter uma noção do que eu vou desenvolver no meu mês, tá? O meu mês, geralmente, ele não é bagunçado, geralmente, tá? Aconteceu dos 2 últimos meses, os 3 últimos meses de 2024 serem uma loucura, saírem completamente fora do meu controle e ok, foram muito bons. Me serviu de experiência e tudo mais, mas geralmente eu sempre coloco aqui coisas pontuais que eu faço no mês. Coloco aqui jantar, sair para passear, meditação, ir ver a natureza, são coisas que eu faço todos os meses. Então aqui geralmente eu coloco coisas fixas do meu mês ou coisas pontuais que eu vou fazer naquele mês. Aí depois eu pego tudo que tá aqui, distribuo dentro do meu mês, mais ou menos ali no dia ou na semana, e aí já começo a anotação do mês aqui, a partir da minha caixa de entrada, tá? Aqui eu seleciono, depois de decorar, né, porque tem vários meses aqui na playlist mostrando como que eu decoro, e então aqui eu coloco coisas mais importantes, muito importantes. Por exemplo, esse mês de janeiro é o mês que eu estou me dedicando a tentar, tá, gente? Não consegui ainda, mas hoje ainda é dia 7. Tentar criar um banco de vídeos aqui pro canal. Como eu defini
que são 3 vídeos na semana, então eu tenho que gravar com antecedência, editar, deixar lá planejado, então tem uma série de coisas para fazer. Então, provavelmente aqui eu vou colocar o que eu tenho de mais importante para fazer. No resumo do mês, eu sempre venho no final da semana e escrevo alguma coisa importante que aconteceu. Se não aconteceu nada, eu deixo em branco. Aqui, nessas áreas, nós temos 1, 2, 3. São aquelas áreas que nós temos lá no final, sabe? Lá no final do planner, que são as áreas que a própria Pay-Per-View te dá, as 12 áreas. Aqui eu seleciono 3 áreas, tá? Durante o mês, para eu trabalhar. Vou pegar ali umas 3 áreas pra gente poder trabalhar. Digamos que a gente vai pegar saúde, amor próprio e equilíbrio emocional. Eu gosto de pegar umas bem sortidas, né? Mas vamos pegar aqui, então, finanças, família e espiritualidade. Então, a primeira área é finanças, então, necessariamente, ela vai ser a mais importante. Aqui tá por grau de importância na minha vida. Família e espiritualidade. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou entender quais são as plataformas que eu uso. Eu uso mais TikTok, LinkedIn e YouTube. Então, vou fazer o quê? Nessas áreas, eu vou procurar sobre esses temas, em vez de eu ficar sempre rolando o feed, por exemplo, do TikTok, vendo coisas aleatórias, eu vou procurar mais sobre finanças lá. A área da família, eu vou procurar no YouTube coisas relacionadas ali, é o que eu quero melhorar dentro da minha casa. E o intelectual, eu vou ali, podia ter trocado, né? Enfim, procurar no LinkedIn aqui essas coisas. Mas vocês entenderam. Vou procurar também sobre essas áreas, por exemplo, no TikTok, se é um lugar que eu passo muito tempo. Mas o importante é que no mês que eu escolher essas áreas, eu vou focar nessas 3 áreas para poder me desenvolver nessas 3 áreas. Que aí eu vou conseguir dar continuidade naquilo que eu me propus lá nas 12 áreas, sabe? Eu acho que as coisas nesse planner, elas se casam se você sabe fazer a interpretação do planner. Não adianta nada você ter uma ferramenta muito incrível dessa na mão e não saber usar. Inclusive, eu acho que a Pay-Per-View tá perdendo de me contratar, brincadeira, mas ela perde de não fazer essas coisas. Ela poderia dar um curso de como usar esse planner. Eu tenho certeza que um monte de gente ia querer saber para poder se desenvolver. Essa partezinha aqui, eu coloco tipo temas fixos da semana. Eu coloco fixos da semana, alguma coisa assim. E aqui eu sempre faço coisas fixas durante a minha semana. Ler e-mails, revisar a galeria de fotos, porque eu tenho vários projetos que ficam parados lá, eu tenho que excluir. Que são coisas fixas que eu faço durante a minha semana, que daí eu jogo aqui pra eu saber. Tipo, eu já abri a minha semana, eu tenho que ler os meus e-mails. Então, eu já dou um chequinho ali, que até sexta-feira, como não são tantos e-mails assim, eu tenho que dar uma olhada na minha caixa de e-mails, entendeu? A mesma coisa com a minha galeria. Toda semana eu tenho que dar uma olhadinha pra ver se tá ok e ver se eu preciso apagar ou não alguma coisa. Nos meus controles de hábitos, o que eu coloco aqui? Os hábitos que eu estou monitorando lá no final, né? Que aqui eles vão me lembrar, é mais um lembrete isso aqui, tá? Mais um lembrete para eu poder saber o que eu tô fazendo, tá bom? E a partir do momento que eu faço esse monitoramento aqui, aquele monitoramento lá do fundo, eu não preciso estar indo lá todos os dias. Eu vou meio que no final da semana e rabisco lá o que eu comecei a fazer, sabe? Os dias que eu fiz. Então, eu foco no controle que eu tenho todos os dias aqui no Planner, que é o que eu abro todos os dias, e depois eu faço um resumo, né? Pego todos os dias que eu fiz desse mês e jogo lá pro fundo, pro meu controle anual ou mensal que seja. Quer organizar as finanças da sua empresa de forma simples e prática? Eu criei o meu Mundo Próspero, um template Notion exclusivo com planilhas de fluxo de caixa, vendas no cartão, com vídeo detalhado e muito mais. O link está na descrição, é só clicar e garantir o seu.